a paz do Senhor, um bom dia. Estamos aqui mais um domingo para a realização da nossa Escola Bíblica Dominical. Gostaria de agradecer você que está assistindo esse vídeo para enriquecimento do conhecimento da Palavra do Senhor. Gostaria de desejar as minhas Feliz Dia das Mães para quem for mãe, que Deus possa continuar te abençoando. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração para iniciar esta aula. Eu gostaria que você também orasse comigo. Esse dia tão difícil, né? No momento de crise, é bom a gente fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus, estou aqui na Tua presença, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia. Somos falhos, ó Deus, mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Senhor Jesus, obrigado por tudo. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando esta aula, abrindo o nosso conhecimento e que possamos, meu Pai, todo conhecimento adquirido, praticá-lo. Ó Deus, obrigado por tudo a esse aluno que está nos ouvindo. Continue nos abençoando, meu Pai, nos dê uma boa aula e que o Senhor possa continuar conosco, meu Pai, nesses dias maus. Eu te agradeço por tudo, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Como estamos, jovens? Nós estamos na nossa lição de número 6. Você que ainda não assistiu às outras aulas, acesse lá, você vai ter todas as aulas, né, dos trimestres. Nós estamos falando sobre Josué, tempo de conquista, né? Então, você que tem a lição, abre a lição. Você que está com a Bíblia, abre a Bíblia. Nós iremos falar hoje no capítulo de número 5 de Josué, capítulo 5 do 13 ao 15, tá bom? Então, você que está aí, pegue a Bíblia, acompanhe conosco, tá certo? Então, vamos lá. O tema da nossa lição o número é o número 6, a lição de número 6. O tema é Encontro com Deus. Um tema muito bom, né? Encontro com Deus. O nosso objetivo da nossa lição é mostrar os preparativos da tomada de Jericó. Como foi a preparação para a tomada de Jericó? Entender a circunstância em que Deus apareceu a José. Por que Deus apareceu para José? Por quê? Em que circunstância foi? E refletir a respeito do significado do diálogo entre Deus e Josué. O significado, por que teve este encontro entre Deus, através do seu anjo, com Josué. Amém? Esse é o nosso objetivo da nossa lição. Nós seremos bem sucintos, porque no vídeo às vezes não dá para ser mais dinâmico por causa da dificuldade, mas nós teremos objetivo e sucinto nesta aula, tá bom? Então, você que acompanha aí, tá bom? Nós vamos ler agora. Antes de mais nada, eu gostaria que você fosse lá, assinasse a presença na nossa sala, na nossa site da nossa igreja, EAD Ferrazópolis, na abinha EBD, tá lá a sala Vencedores por Cristo, assina a presença, que nós possamos fazer o controle, né? Você que não é aluno, também tem uma abinha lá que diz que para quem não é aluno, e nas próximas aulas assistam, e quando voltar tudo à normalidade, gostaria que você participasse da nossa aula, estivesse conosco na nossa sala de aula, para enriquecimento do nosso conhecimento de Deus, amém? Então, vai lá, compartilhe também as aulas com alguém que você, como modo de evangelização, faça isso, que você estará fazendo a obra de Deus, amém? Então, vamos lá, antes de mais nada, vamos dar início, antes de entrar na lição mesmo, eu gostaria de incentivar vocês a leitura. Gostaria que vocês lessem os textos base, os textos diários que está proposto para nós. Eu vou falando e você vai anotando aí, porque cada dia da semana vai ter um versículo e um capítulo e um objetivo da leitura. Segunda-feira, você vai ler Gênesis capítulo 22 e 11, fala o encontro de Deus com Abraão. Na terça, Êxodo capítulo 3, versículo 2 ao 7, vai falar o encontro de Deus com Moisés. Na quarta, Juízes capítulo 3, versículo 15 a 18, vai falar sobre o encontro de Deus com Manoá, muito bom, quem não conhece. Na quinta, Números 22 e 23, o encontro de Deus com Balaão. Na sexta, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 16, o encontro de Deus com Davi, né?
E no sábado, Lucas 1, 26 e 28, vai falar sobre o encontro de Deus com Maria. Importantíssimo a gente ler, para a gente estando em casa aí, mas meditando sempre na palavra do nosso Deus. Amém? Vamos lá. Vamos lá para o nosso início da nossa aula. O título da lição, Encontro com Deus. O texto do dia diz assim, que é Josué, capítulo 5, versículo 15. Diz assim: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou, e disse-lhe: Quem diz meu senhor ao seu servo? Isso é uma pergunta de Josué a Deus, tá bom? Então, o texto baseado na nossa aula hoje está nesse mesmo contexto. Está em Josué capítulo 5, do 13 ao 15. Então, eu vou ler para vocês. Você que tem a Bíblia, acompanha comigo. E a gente vai ler aí. Capítulo 5, versículo 13. Diz o seguinte. De Josué. E sucedeu que, entrando Josué ao pé de Jericó, levando os seus olhos e olhou, eis que pôs em pé diante dele um homem que tinha à mão uma espada nua, que é desembainhada. E chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: És tu do nosso ou dos nossos inimigos? 14. E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? O 15 diz: Então disse o príncipe do exército a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém? Esse é o nosso texto do nosso dia, né? Baseado, né? Se a gente eu falei o 5, mas é o 14, o texto do nosso dia é 14, o texto completo do 13 ao 15, tá bom? Vamos lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está aí, me ouvindo nesse momento. Você já teve um encontro com Deus? Me responda. Você já teve um encontro com Deus? Bom, né? Ninguém sai de um encontro com Deus da mesma maneira que entrou. Isso é para refletir. Ninguém sai da mesma maneira. Quem tem um encontro com Deus não permanece da mesma maneira. Tá bom? Então, a gente vai ter exemplos aqui de encontros com Deus, como de Abraão, Davi, Paulo. Quando teve encontro com Deus, mudou mudou a sua vida, teve uma transformação, há uma mudança, né? Com Jacó, são vários, que quando teve um encontro diretamente com Deus, teve transformações em sua vida, né? Então, essa é uma introdução. Quando a gente fala, quando Deus se revela a Josué, para fortalecer, pois havia muitas guerras de Josué, e fortaleceu a fé de Josué, encorajou Josué. Então, por isso que teve encontro com Deus. Quando tem encontro com Deus, é para algum momento de encorajamento, de dizer algo para Ele, continuar. Então, quando nós temos um encontro com Deus, é uma parte determinante da nossa vida. É algo que vai acontecer e Deus está te fortalecendo as suas convicções, a sua fé, para que você encoraje e continue na caminhada. Bem? Vamos lá. No tópico 1, diz assim, a antessala da batalha. O que antes da batalha? O que vem antes da batalha? Né? A gente tem 3 tópicos aqui dentro desse tópico. Dentro desse subtítulo, nós temos 3 tópicos que nós vamos falar sobre o que antecedeu a batalha de Jericó. Se a gente pegar o capítulo 5 de Josué, Josué primeiro circuncidou os israelitas. Aquele 40 anos que passaram no deserto, não havia sido circuncidado os homens. Então, ele circuncidou. Depois, ele fez a segunda, que era a Páscoa. Ele celebrou a Páscoa. E isso, ele já estava preparado para entrar em Jericó. O que acontece? O povo de Jericó já estava com medo. Já estava com medo do povo de Israel. Só que, com toda a estratégia de guerra assim, do nosso ponto de vista, Israel podia já atacar. Só que Josué falou, não, vamos colocar a nossa casa
em ordem, vamos obedecer os mandamentos, vamos celebrar nossa Páscoa e após a gente guerreia. Olha só que preparação. Então, o que vem antes da batalha? A nossa vida é cheia de batalha, não é? Nossa vida ela é baseada em batalhas diárias. Então, o que tem que anteceder essas batalhas? Primeiro ponto, buscar a vontade de Deus. Você tem buscado a vontade de Deus para suas batalhas? Ou simplesmente tomado decisões precipitadas? Pense, reflita. Talvez as coisas não caminham bem, você está tendo derrotas nas suas batalhas porque você não está buscando a vontade de Deus. Você está guerreando com armas erradas. Pense nisso. Josué, quando se foi para a guerra, ele buscou a vontade de Deus. Antes de vencer o Jericó, ele buscou a vontade de Deus. E é por isso que Deus teve um encontro com ele. Certo? O segundo ponto é que Josué foi visitar Jericó. Josué, ele conheceu o território. Se a gente pegar no capítulo 1, versículo 2 de Josué, Deus promete a Josué que onde ele pisasse a planta do seu pé, ele iria conquistar. Então Josué foi naquela cidade, andou por aquela cidade e voltou. Reconheceu o campo de batalha, onde seria a batalha. Reconheceu como seriam os seus inimigos. Olha só quanto é importante isso para a nossa vida. Será que nós vivemos as nossas guerras, as nossas batalhas? Será que nós conhecemos o território do nosso inimigo? Sabe como ele age? Você não precisa conhecer, vamos falar na área espiritual mesmo, Satanás, você ficar querendo conhecer tudo. Não, você tem que conhecer as artimanhas, conhecer as armas que ele usa para tentar nos vencer nas nossas guerras, na nossa batalha. Ou eu mesmo, eu sou o meu próprio inimigo às vezes. Qual é as minhas armas que eu possa combater ela, eu mesmo? Você sabe, você faz uma reflexão e pense nisso. Você precisa visitar o território do seu inimigo. Se é você mesmo o seu inimigo, faça uma autoavaliação. Né? Quando a Bíblia fala aqui, sonda-me, Salmo 139, sonda-me, Senhor. Davi estava pedindo, olha para dentro de mim. Agora você, se olha para dentro de você e conheça o campo que é você. Onde estão os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Nós temos que conhecer o campo de batalha. E o terceiro ponto é, Josué buscava uma visão estratégica. Josué não foi agindo de qualquer maneira, ele queria de Deus uma visão estratégica, como ele venceria este povo. Ele não queria ir sozinho, ele queria ajuda. Quando você às vezes quer vencer sozinho, às vezes você não vai conseguir, você precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Para vencer batalha, nós precisamos de ajuda às vezes. Às vezes é sozinho, mas às vezes precisamos de ajuda. Às vezes você está aí numa batalha difícil, numa situação difícil. Procure alguém de sua confiança para que você possa te ajude nessa batalha, né? Que nós precisamos vencê-la. 3 pontos nesse tópico, então, nesse subtítulo. O que antecede a batalha? Vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. Segundo, visitar o inimigo, conhecer o nosso campo de batalha, o nosso inimigo. E terceiro, ter visão estratégica, buscar de Deus uma visão estratégica para a batalha. Amém? Resumindo esse tópico 3, tá bom? Nós vamos ser bem sucinto para não cansá-los, né? E aí vem um ponto importante aqui para nós pensarmos. Se Deus tinha prometido dar vitória, por que se preocupar com as estratégias de guerra? Aí está. Se Deus tinha prometido que ia conquistar, para que Josué se preocupava como ele venceria? Não é porque Deus prometeu que não vai ter uma batalha. Se Deus prometeu, vai vir, às vezes difícil, vai, só que você tem que buscar. Quando a gente vai para uma guerra, normalmente, quando um soldado, ele se arma, ele se veste a armadura. Por quê? Para sair o menos machucado possível. Se você não se prepara antes de uma batalha, nós já vamos ganhar, vai de qualquer jeito, de bermuda, de camisa, o que vai acontecer? Você pode até vencer,
Só que você sai mais escoriado, mais machucado, mais ferido. Então, quando você for para alguma batalha, quando você está nas suas batalhas diárias, né, quando você está, então se revista da armadura. Está lá no Novo Testamento, revista em Efésios, né? Revista-se das armaduras para que você saia menos machucado possível da batalha, que você saia mais revigorado. Porque se você sair de uma batalha já abatido, bem quase morto, é perigoso você numa próxima você não vencer. Então, cuidado com isso. Se Deus prometeu, amém. Mas tem que ter uma preparação antes de uma guerra, amém? Uma batalha. Então, em nossas lutas não devemos agir com imprudência. Eu estou falando, nós temos que ter a prudência. Tudo tem que ser ponderado, pensado, flexibilizado, amém? Mas atender claramente o que o Senhor pede, amém? Tópico 2 nos diz o seguinte: como se Deus revela-se a Josué? Como Deus se revela a Josué? Nós lemos no texto, né, que via-se um anjo bem, né, com certeza de postura de soldado, com a espada desembainhada, nua, como diz o texto, preparado para a guerra. E Josué viu aquilo e perguntou para aquele soldado: vem você dos seus inimigos ou você vem com nós? De onde você está? Aí ele responde: de nenhum, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Olha só, eu vim te ajudar, eu vim batalhar com vocês. Aí o próprio Deus, através da sua divindade, aparece a Josué para fortalecer a sua caminhada, né? Então, primeiro, Deus se revela a Josué como o Senhor dos exércitos, porque ele era dono dos exércitos, ele era tudo estava no seu controle, né? E para que Josué sentisse mais próximo de Deus, que tivesse mais uma proximidade, porque Josué já vinha caminhando com Moisés há algum tempo, conhecia o que Deus já tinha feito, só que a experiência dele sozinho ainda não tinha tido com Deus. E aí foi que Deus apareceu para ele para fortalecer, para encorajar Josué naquela batalha, a primeira batalha que ele ia guerrear, né? Então ele se sentiu perto de Deus. E para marcar um novo tempo na vida de Josué, é o que eu comentei com vocês. Quando há um encontro com Deus, é para uma mudança, é um novo tempo, é uma transformação de vida, vai se acontecer algo diferente. Então, pense bem. Precisamos de encontro com Deus, amém? Vamos lá, nós estamos... Então, para nós pensarmos nesse tópico, olha o que diz: Deus escolhe e prepara os seus servos para que cumpram um propósito. Quando Deus escolhe Josué, Deus escolheu e preparou. Da mesma coisa, Deus escolhe, Deus prepara, mas há uma preparação seu. Se nós pegarmos a história de Josué, Josué estava sempre se preparando ao lado de Moisés. Para quê? Para ajudar, mas Deus ouviu esse esforço e o escolheu como líder. Nós estamos estudando Josué. Se você pegar o livro de Josué, é um livro histórico, né? É um livro que ele é escrito por Josué e ele narra as histórias, as vitórias do povo de Israel. Deus promete a Moisés, mas cumpre a Josué, né? Se você tiver alguma dúvida, procure nas outras aulas ou então manda uma mensagem para nós que a gente vai tentar esclarecer mais próximo da sua dúvida possível, amém? Para esclarecer essa dúvida. O ponto 3 diz: Deus fala a Josué. Quando o mesmo fato que aconteceu com Moisés acontece com Josué. Quando Deus tem um encontro com Moisés, foi na onde? Foi na sarça. E na sarça fumegava, mas não queimava. E aí da sarça saiu uma voz: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. A mesma coisa aqui. O príncipe do exército que aparece do Senhor que aparece a Josué
pede para ele tirar o sapato dos pés, porque o lugar que ele estava é santo. Onde aparece a presença de Deus é santo, independente do local. Se a presença do Senhor estiver, seja no meio do deserto, seja no monte, seja na tua casa, o lugar que está é santo. Onde Deus está é santo. Deus é santo. Então, por que o símbolo de tirar a sandália dos pés? Por sinal de humildade, isso é sinal de adoração. Porque era um costume do povo judeu de entrar na casa do seu Senhor e tirar o sapato, por sinal de humildade. Então, a mesma coisa. Humildade, adoração. É por isso que eles falam, tira a sandália dos seus pés. Da mesma forma que aconteceu com Moisés, aconteceu com Josué. Eles estavam iniciando uma tarefa difícil. Quando Deus o encontrou lá na sarça, no monte, com Moisés, foi a mesma coisa. Com Josué também, estava iniciando uma tarefa difícil. E aí Deus aparece para eles fortalecê-los, né? Igual eu já fui falando. Deus renovou a sua identidade, Deus renovou o seu propósito, a sua chamada na vida deles, quando ele aparece a eles, quando tem um encontro com eles, porque às vezes eles podiam estar pensando, mas eu acho que não é, ficava em dúvida, mas Deus o prepara para o chamado, para a liderança, né? Então, é bem parecida a chamada dos dois, né? Que igual eu falei, foi feita a promessa e o outro venceu, chegou, conquistou, né? Então, quando Deus aparece a Josué, através desse soldado, né? Outro ponto demonstra um Josué adorador, quando ele fala que ele era o Senhor, príncipe do exército, ele adora, ele coloca o seu rosto em pó e adora a Deus, um sinal de uma pessoa humilde, uma pessoa que quer Deus, está buscando Deus, e é um sinal de adorador. Quem é adorador, né? E o último tópico, o negócio que eu já falei, tirar a sandália dos seus pés, que era um sinal de humildade, né? Indicava uma coisa, relevância ao Senhor, pois Deus é santo. Ele exige santidade e reverência daqueles que aproximam-se dele. Então, é um sinal de reverência quando ele tira os sapatos para se aproximar de Deus e falar com aquele anjo, né? Então, para a gente pensar nesse tópico, quando Deus se apresenta a Josué através da sua divindade, ele adora, ele reverencia, né? E aí o ponto 3 porque Deus pediu a Moisés e a Josué para tirar a sandália dos seus pés? Já falei, vamos lá? A presença de Deus santifica qualquer ambiente emergido, daí a necessidade de lhe prestar reverência, representado no ato de tirar a sandália dos pés. Está aí a resposta, resumindo todo esse texto, esse terceiro tópico. Aonde a presença de Deus está, ali está santificado, né? Sem a reverência e consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com Ele. Para a gente ter comunhão com Ele, precisamos ter reverência e consciência de quem é Deus, né? Aí, então, a gente, para resumir essa lição, encontros de Deus são marcantes. Josué teve o seu momento, Moisés teve o seu momento, Paulo teve o seu momento, e grandes outros, John Wesley teve o seu momento, Billy Graham teve o seu momento, eu tenho o meu momento, você tem que ter o teu momento com Deus, e um momento que é marcante com Deus. O encontro com Deus é modificado para sempre a sua vida, né? A conclusão diz o seguinte: todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento da fé, ter um encontro marcante com Deus. Moisés e Josué desfrutaram dessa experiência e no final de suas histórias ficou evidente como vale a pena investir tempo na presença do Senhor. Nestes momentos de revelação, eles absorveram a visão correta de suas responsabilidades. Deveriam se esforçar para ser coadjuvante
e Deus o protagonista das suas conquistas e vitórias. Amém? Deus tem que ser o protagonista da nossa vida. Ele nos chama para uma obra e ele tem que ser o protagonista. Nós somos um coadjuvante. Moisés e Josué entenderam isso. Amém? Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora no final dessa aula. Foi uma breve aula, rápida, mas que nós possamos entender o grande trabalhar na vida de Josué. Nós estamos aprendendo em cada lição. Esse foi o encontro com Deus, o ponto-chave da vida de Josué. Deus abençoe a todos vocês, que numa próxima aula a gente esteja aqui conosco, que tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade, neste mundo, passe rápido, para que nós possamos estar de volta, reunidos em comunhão, conversando com o outro, tirando dúvidas, dinamizando as nossas aulas, conversando sobre a palavra do Senhor. Obrigado por tudo, que Deus possa continuar te abençoando. Eu não sei como vocês estão, mas eu gostaria de fazer uma oração. Você está aí também, né, no final dessa aula. Vamos fazer uma oração por mim, por você, todos que assistiram essa aula. Que Deus possa continuar conosco e nos abençoando nesses momentos tão difíceis. Cada vez mais precisamos do Senhor. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui, meu Pai. Muito obrigado por ter ensinado mais uma vez. E que encontros com Deus são importantes e precisamos para marcar a nossa vida de uma maneira extraordinária. Porque todo lugar que o Senhor faz presente é santo. E o Senhor estando próximo do Senhor, nós estamos buscando a santidade. Obrigado por tudo. Continue conosco, nos abençoe neste domingo. Meu Pai, que o Senhor possa estar ajudando, nos preparando nossa caminhada, ajudando, meu Deus, a cada jovem que está assistindo esta aula. Meu Pai, está num momento de crise, nós estamos num momento de conflitos, meu Pai, mas o Senhor possa estar conosco para vencer as dificuldades deste mundo. Isso que eu te peço e desde já eu te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, nos procure, manda uma mensagem que nós vamos tentar responder da melhor maneira possível. Deus abençoe.